Olá a todos vocês que estão conosco em mais um Bíblia Sem Pressa. É com muita alegria que nós voltamos para falar da palavra do Senhor, né? Desta feita, terminando mais um livro, o livro de Deuteronômio. Nós hoje vamos estudar do capítulo 31 ao capítulo 34. E, embora sejam poucos capítulos, são preciosos, né? Moisés dá um show de liderança, né? De homem temente ao Senhor, e nós vamos aprender um pouquinho mais com ele hoje. Vamos orar? Pai, nós queremos te louvar por esse grande privilégio que temos, ó Deus, de estarmos aqui estudando mais um pouco da tua palavra. Pedimos ao Senhor que venha selar este ambiente espiritual, bem como, Senhor Deus, a casa, a família, os bens de cada pessoa que entrar para assistir essa leitura bíblica. Que o Senhor possa estar no controle de todas as coisas. Nós te pedimos em nome de Jesus, mais uma vez, que toda a revelação do Senhor venha e que eu não fale nada de mim mesma, mas do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? No final, vou deixar uma canção que vai fechar com chave de ouro, né? Esse estudo de Deuteronômio. Deuteronômio significa legado. E Deus me deu uma canção com este mesmo título, Legado. E eu quero deixar com vocês no final. Amém? Nós vamos apresentar, então, o slide. E eu gosto sempre de recordar onde paramos. Paramos no capítulo 30, onde Moisés avisava: a escolha é de cada um. A escolha da minha vida é minha. Eu posso escolher a vida para viver, ou eu posso escolher a morte para morrer, né? A escolha é minha. Deus me deu livre arbítrio para escolher aquilo que eu acho melhor, contanto que eu, né, sofra as consequências. Eu posso escolher o que eu quiser e também vou pagar o preço pelas escolhas que fizer. É assim que nós terminamos o capítulo 30 de Deuteronômio. Hoje, então, passaremos para o capítulo 31. Se após a minha morte, tudo que eu construí morrer junto comigo, sabe o que vai ser a vida da Mary Ruth? Apenas uma história, nada mais. Que pode até ser lida, pode ser aplaudida, pode ser ovacionada, mas será apenas uma história. Agora, o meu legado continua, mesmo após a minha morte. Do verso 1 ao verso 5 do capítulo 31 diz assim: Moisés disse ainda estas palavras a todo Israel: estou com 120 anos de idade e já não sou capaz de liderá-los. O Senhor me disse: você não atravessará o Jordão. O Senhor, o seu Deus, o atravessará pessoalmente à frente de vocês. Ele destruirá estas nações perante vocês e vocês tomarão posse da terra delas. Josué também atravessará à frente de vocês, conforme o Senhor disse, e o Senhor fará com elas, como fez com Seom e Og, os reis dos amorreus, os quais destruiu juntamente com a sua terra. O Senhor as entregará a vocês, e vocês deverão fazer com elas tudo o que eu lhes ordenei. Então, Deus começa aí a impartir sobre Moisés tudo o que aconteceria após sua morte. Gosto muito de frisar que Seom e Og eram reis dos amorreus, inimigos de Israel, e foram derrotados. Bem como todos os nossos inimigos são derrotados. Não inimigos mais de carne e sangue, mas principados, potestades, espíritos dominadores deste século, deste mundo tenebroso. Estes, sim, são nossos inimigos. Então, há necessidade de nós deixarmos um legado após a nossa morte. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Sabe por que isso? Porque Deus não chama covardes. O verso 6, Deus já começa a colocar sobre eles
uma palavra de força, uma palavra de coragem. Sejam fortes e corajosos. Não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa delas, dessas nações, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês. Nunca os deixará, nunca os abandonará. E aí Deus vai falando para ser forte e corajoso no verso 7, no verso 8. E o verso 10, nós acabamos, né, de ver o Shemitah, fala muito sobre o Shemitah. E Moisés lhes ordenou, ao final de cada 7 anos, no ano do cancelamento das dívidas, durante a festa das cabanas, né? Quando todo Israel vier apresentar-se ao Senhor, o seu Deus, no lugar que ele escolher, vocês lerão esta lei perante eles para que a escutem. Então, a lei deveria ser sempre lida, sempre obedecida, sempre atentada, né? Vamos atentar para esta lei, vamos prestar atenção ao que diz a lei. Isso é Shemitah. É você ouvir, dar ouvidos à voz do Senhor. Não fazer como a minha mãe sempre dizia, né? Existem pessoas que fazem ouvidos de mercador. O mercador, às vezes, você pede um desconto para ele, ele faz que não é com ele. E, na verdade, ele quer vender até mais caro para você. Então, não faça ouvidos de mercador. Não faça de conta que não é com você. É com você esta palavra. Por isso, você está assistindo ao Bíblia Sem Pressa. Deus me ensina quando chega a hora de passar o bastão. O verso 8 fala claramente isso. E com 120 anos, Moisés sabia que iria morrer. Então, era a hora de Moisés passar o bastão. Ele já havia trabalhado bastante, guiado o povo com excelência. Mas chega uma hora na nossa vida que o nosso legado precisa ser passado. E Moisés sabia disso. O verso 8 diz assim: o próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não desanime. Esse é o verso 8. E no 14 diz assim: o Senhor disse a Moisés: o dia da sua morte se aproxima. Chame Josué e apresente-se na tenda do encontro, onde darei incumbências a ele. Então Moisés e Josué vieram e se apresentaram na tenda do encontro. Chegou a hora de passar para outro a missão que lhe cabia. E Moisés sabia disso muito bem. Deus sempre anima Josué a ser forte. Sabe o que é uma pessoa forte? É uma pessoa estável, uma pessoa equilibrada. E a ele ser corajoso. Uma pessoa corajosa é aquela que tem força. É a pessoa com intrepidez, com saúde para avançar. Não tem medo, né? Ser forte e corajoso é não se deixar abater por nada. Isso é ser forte e corajoso. É claro que muitas vezes na nossa vida nós nos vemos em situações muito complicadas. Às vezes nem é por nossa própria culpa, mas nos vemos de pés e mãos atados. É nessa hora que precisamos ser fortes e corajosos, em nome de Jesus. Deus sempre me encoraja a ser forte, a ser corajosa, a ser corajoso. Ele sabe o quanto é difícil, pois o inimigo usa pessoas, usa situações para nos fazer desistir. Mas, quando essas pessoas aparecem, eu ouço claramente o Espírito Santo dizendo: Mary, ser forte e corajosa. E eu digo para você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, ser forte e corajoso. Dinheiro acabou? Ser forte e corajoso. O carro quebrou ou foi roubado? Ser forte e corajoso. Acidentes aconteceram na sua vida? Ser forte e corajoso. Morte! Alguém morreu na sua casa? Você perdeu alguém muito querido? Ser forte e corajoso. Os planos que você traçou foram frustrados? Ser forte e corajoso. Então, em todo o tempo da nossa vida, o Espírito Santo vai nos dizer a mesma coisa. Ser forte e muito corajoso. É assim que nós terminamos o capítulo 32 de Deuteronômio. Nós o encerramos desse jeito, né? Impartindo sobre você a força e a coragem. E aí,
No capítulo 32, nós vamos ver o Cântico de Moisés, que tem muito a ver com o Cântico do Cordeiro, né? Este Cântico de Moisés, ele é citado. Deus manda Moisés escrever um cântico para que todo o povo se lembre de que Deus fez todas essas coisas. E aí nós vemos toda a história do povo de Israel. Se esse cântico não fosse importante, ele apareceria apenas aqui, não é? Em Êxodo 15 e em Deuteronômio 32, mas ele aparece também em Apocalipse 15. Ele é citado ali em Apocalipse 15. Tamanha importância desse cântico. Um dia nós cantaremos o Cântico de Moisés. Você está pronto para cantar o Cântico de Moisés? Eu estou. Estou preparada. Quando o Senhor quiser me recolher, eu estou pronta para cantar esse Cântico de Moisés. Deus é perfeito. Nunca poderemos nos fazer de desentendidos ou mal informados. Está tudo explicadinho na palavra. Esse Cântico de Moisés veio, né, para prever alguns dos sofrimentos do povo judeu. Veio para alertar. E ele resume toda a história do povo de Israel. Quando você tiver um tempo, leia Deuteronômio 32, o Cântico de Moisés, né? Deus fala aqui no versículo 39, vejam agora que sou o único, eu mesmo, não há Deus além de mim, faço morrer e faço viver, feri e curarei, e ninguém é capaz de livrar-se da minha mão. Esse é o nosso Deus. Se você está pensando que você pode viver sua vida de qualquer maneira, se você está pensando que bênçãos de homens são suficientes para você, creia que ninguém pode fugir da mão do Senhor. Ninguém. Moisés, né, muito sofrimento, em sofrência, ele compõe um cântico profético que prevê até o sofrimento do povo judeu. Que líder! Verso 36 fala assim, o Senhor defenderá o seu povo e terá compaixão dos seus servos quando vir que a força deles se esvaiu e que ninguém sobrou, nem escravo, nem livre. Então, esse cântico é maravilhoso, é um cântico profético, é um cântico que revela muitas coisas. Leia com calma depois. E aí nós enaltecemos a liderança de Moisés. Deus se apresenta, Deus se revela, Deus é redentor, o homem é pecador. Josué e Moisés, a antiga, né? Moisés e Josué, a antiga e a nova geração prontas para assumirem seu papel. Moisés assumindo o papel de encerramento de sua carreira e voltando para o pai. E Josué pegando o bastão e conduzindo o povo. Isso nós lemos no verso 44. Moisés veio com Josué, filho de Num, e recitou todas as palavras dessa canção na presença do povo. Na presença do povo. Olha que maravilha, né? A palavra de Deus, ela deve ser estudada, ela deve ser guardada, ela deve ser praticada. Elas não são palavras inúteis, são a sua vida. Por meio delas, vocês viverão muito tempo na terra, da qual tomarão posse do outro lado do Jordão. Então, Deus já estava preparando o povo para a travessia do Rio Jordão e para as bênçãos que o povo tomaria posse. Moisés, então, sobe ao Monte Nebo, ou Nebo, monte da palavra da profecia proferida. Sobe no monte, ele some no Monte Nebo, né? Ele some, nunca acharam o seu corpo. E ele reaparece no Monte Tabor, ou Tabor, monte da palavra realizada, ou palavra cumprida. Sabe de uma coisa? Quando eu leio sobre a morte de Moisés, eu reconheço que Moisés foi honrado. Lá em Mateus 17, Moisés reaparece no Monte Tabor, o monte da transfiguração, o monte da palavra realizada, o monte da palavra proferida, cumprida, né? Cumprida. Em Marcos 9, 2, você também lê isso. Em Lucas 9, 28, também.
Então, talvez Moisés aqui com 120 anos estivesse pensando, eu não vou entrar na terra. Ele mal sabia o que Deus estava preparando para ele. O povo errou pra caramba. Vocês viram como o povo errou, não é? Como o povo pisou na bola com Deus. E Deus perdoou. Talvez você me pergunte assim, Mary, por que Deus não perdoou Moisés? Porque Moisés era um líder. Para um líder, o nível de cobrança é bem maior. Ou você acha fácil para mim estar aqui fazendo Bíblia sem pressa? É com temor e tremor que eu estou aqui, gente. Porque tudo que eu estou falando, se eu estiver falando abobrinha, Deus cobrará de mim. Por que quando nós começamos o estudo, eu sempre peço espírito de revelação ao Senhor? Porque se eu falar de mim mesma e não da palavra, a cobrança virá sobre a minha vida. Eu serei duplamente cobrada, porque eu estou induzindo você ao erro. Estou conduzindo a sua vida ao erro. Então, Deus, ele é muito, muito, muito justo. Para um líder, o nível de cobrança era maior, né? E lemos aqui, do verso 48 a 52, o motivo da morte de Moisés. Então, se você quiser saber qual foi o motivo, leia. Leia do 48 ao 52 do capítulo 32 de Deuteronômio. Nem Moisés, nem Arão ergueram altares ao Senhor. Então, nesse texto, nós entendemos muita coisa, né? Deus fala para Moisés que eles foram infiéis junto às águas de Meribá. Ao invés de Moisés falar a rocha, ele bateu na rocha. E Deus trabalha com leis. Se Deus manda você fazer algo e você não faz, ou ele não libera você para fazer algo e você faz, a consequência vem. Um dia a consequência vem. Pode demorar 1 ano, 2, 10, 20, mas um dia a consequência vem. Por isso é com temor e tremor que eu falo, que eu trago esses estudos, né? Sempre muito dependente da palavra de Deus. Muito dependente, porque é ela que tem que brilhar, não sou eu. Amém? A palavra de Deus é que precisa brilhar todos os dias. Se eu não me arrepender de todo o meu coração, se eu não mudar a minha postura diante de Deus, eu sofrerei duplamente, pois minhas ações não condizem com as minhas palavras. O líder sempre será cobrado em maior nível. Como Moisés, eu receberei morte em todos os sentidos. Por isso que eu preciso aprender, né, a viver uma vida que honre e glorifique o nome do Senhor. No capítulo 33, Moisés cobre cada tribo espiritualmente. Lembra de Jacó? Jacó cobriu também cada tribo como pai biológico, deu uma bênção para cada um dos 12 filhos, né? Como fez Jacó, Moisés abençoou cada tribo antes de sua morte. Então, desde o verso 1 do capítulo 33, nós vemos essa bênção. Esta é a bênção com a qual Moisés, homem de Deus, abençoou os israelitas antes da sua morte. Ele disse: o Senhor veio do Sinai e alvoreceu sobre eles desde o Seir. Resplandeceu desde o monte Parã. Veio com miríades de santos desde o sul, desde as encostas de suas montanhas. Certamente és tu que amas o povo. A todos os santos todos os santos estão em tuas mãos. A teus pés todos eles se prostram e de ti recebem instrução. A lei que Moisés nos deu, a herança da Assembleia de Jacó, ele era rei sobre Jesurum, quando os chefes do povo se reuniam juntamente com as tribos de Israel. Então, Moisés agora passa a abençoar cada tribo, começando pela tribo de Ruben, primogênito de Jacó. E ele profetiza vida para Ruben. Nós lemos isso no verso 6. Que Ruben viva e não morra. Olha só, mesmo sendo poucos os seus homens. Vida para Ruben. Judá, que Deus ouça o grito de Judá, verso 7, diz assim, e disse a respeito de Judá: ouve, ó Senhor, o grito de Judá, traze-o para o seu povo, que as suas próprias mãos sejam suficientes e que haja auxílio contra os seus adversários.
Essa foi a bênção de Judá. Eu não vou ler sobre todos, depois você lê. Quanto aos levitas, sabe qual foi a bênção deles? O Urim e o Tumim. Objetos para se conhecer a vontade de Deus. Não era uma tribo de levitas? Não era uma tribo que precisava conduzir o povo de Deus na adoração e no serviço do templo? Então, aqueles objetos serviam para se conhecer a vontade de Deus. Nós lemos isso no verso 8. Para que Deus aprovasse o trabalho das mãos dos levitas. Versos de 9 a 11. Essa foi a bênção dos levitas. Benjamim, o amado do Senhor, verso 12. Aí está Benjamim, e foi declarado, a bênção que veio sobre ele foi a bênção de amado do Senhor. A tribo de José, o melhor para ele. Valeu a pena, José, todo o teu sofrimento, porque agora você está recebendo a tua bênção. Bênçãos para seus descendentes. Então, a tribo de José foi abençoada com o melhor, com bênçãos incontáveis. Nós lemos isso do verso 13 ao verso 17. E em Gênesis 49, do 22 a 26, nós lemos a bênção de Jacó sobre José também, que não foi pequena. Para Zebulon, os tesouros ocultos das praias, assim como para Issacar em suas tendas. Ambos fariam um banquete com a riqueza dos mares. Então, nós lemos do verso 18 e verso 19 sobre Zebulon e sobre Issacar. Gade ficava à espreita, como um leão, uma tribo guerreira. Essa era a tribo de Gade. Então, toda vez que se fala em tribo de Gade, é a tribo que vai para a guerra. Nós lemos isso no verso 20 e 21 do capítulo 33 de Deuteronômio. A respeito de Dan, Deus disse, Dan, Deus na boca de Moisés, Dan é um filhote de leão que vem saltando desde Bazã. Então, ele é um leão saltitante, um leãozinho, segue os passos do grande leão, que é Jesus, Isso está em Deuteronômio 33, 22. Dan era um filhote de leão, um leãozinho saltitante, nós lemos no verso 22. Para Naftali, a bênção era de fartura, de favor e de bênçãos do Senhor. Riquezas em direção ao mar. Verso 23. Meu marido quer gostar. Como ele gosta do mar, Como ele gostaria de morar frente ao mar. Então, para Naftali, as bênçãos do Senhor em direção ao mar. Muitas riquezas ali para Naftali. A bênção das tribos de Israel. Tribo de Azer ou de Azer. Unção, azeite e favor dos irmãos. Então, haveria muita unção, haveria muito azeite, muito óleo e o favor entre os irmãos. Verso 24 e 25 fala sobre isso. Deuteronômio 33, 26 diz assim: não há ninguém como Deus de Jesurum, que cavalga os céus para ajudá-lo e cavalga as nuvens em sua majestade. Esse é o nosso Deus. Jesurum, em hebraico, significa amado, reto. É uma cidade do leste da Turquia. É a antiga Jesurum, ou Iesurum, nos tempos de Moisés, e que é referida na Bíblia. O Deus de Jesurum é o meu Deus. É Ele quem me levanta. É Ele quem se levanta a favor de seu povo. Então, se eu estou de pé, é porque Deus já se levantou antes. Nós lemos isso do verso 26 e 27 de Deuteronômio 33. Esse é o Deus de Jesurum, o Deus que se levanta a favor do seu povo. A força, do cavalo, a força. É isso que Deus está comparando aí, fazendo essa analogia. Bênçãos para a nação de Israel. Versos 28 e 29 diz assim: somente Israel viverá em segurança. A fonte de Jacó está segura. Numa terra de trigo e de vinho novo, onde os céus gotejam orvalho, como você é feliz, Israel. Quem é você, povo salvo pelo Senhor? Ele é o seu abrigo, o seu ajudador e a sua espada gloriosa. Seus inimigos se encolherão diante de você, mas você pisará as suas colinas. Depois de uma bênção dessa, eu não teria temor a nada. Por isso que essa bênção veio no encerramento de Deuteronômio para dar força ao povo para continuar após a morte de Moisés. E é o que Deus fala para você hoje, para mim também.
Esse é o nosso Deus, né? Um Deus que é abrigo, um Deus que é ajudador, um Deus que é espada quando precisa. E ele é espada de dois gumes, fere tanto quando entra no ser humano, quanto quando sai da nossa vida. Ela nos fere, mas não para nos matar, para nos curar, para nos sarar. Aprenda a descansar em Deus, mesmo em meio às lutas e adversidades. Sempre vai ter uma bênção para mim. Quando eu descanso em Deus, eu tenho vitória, em nome de Jesus. E, por fim, Deuteronômio 34. Moisés morreu no Monte Nebo, que significa palavra proferida. Nós lemos isso no capítulo 34, versos de 1 a 5. O Senhor sepultou o corpo de Moisés em Moabe, cujo significado em hebraico é de seu pai. Olha que coisa interessante. O significado de Moabe é de seu pai, de seu pai. Com certeza, Moisés foi de seu pai. Por isso, seu pai para si o tomou. Nunca foi encontrado o corpo de Moisés. Olha o verso 6a. Diz assim: ele o sepultou em Moabe, no vale que fica diante de Bet-peor. Olha o 6b. Mas, até hoje, ninguém sabe onde está localizado o seu túmulo. O corpo de Moisés nunca foi encontrado. E por isso Moisés pôde aparecer lá no Monte da Transfiguração, Monte Tabor, ou Tabor. Que maravilha é saber que o nosso Deus tem seus segredos e ele revela os seus segredos a cada um de nós. Mesmo com 120 anos, nem o vigor de Moisés, nem os olhos de Moisés se enfraqueceram. Isso me leva a crer que quando Moisés apareceu no Monte Tabor, o Tabor, que significa palavra cumprida, ele tinha o mesmo aspecto. Moisés não perdeu, mas ganhou um convívio extra com o nosso Salvador Jesus Cristo. O verso 7 diz assim: Moisés tinha 120 anos de idade quando morreu. Todavia, nem os seus olhos, nem o seu vigor tinham se enfraquecido. E lá em Mateus 17, se você quiser ler, você vai ver o Monte da Transfiguração, né? Quando Jesus está ali com seus discípulos, Moisés e Elias chegam, né? O Monte da Transfiguração, e Pedro fala: é bom estarmos aqui, mestre, façamos, né? 3 cabanas. E você vai ler lá em Mateus 17. Jesus fala com Pedro, né? Que não foi com sabedoria que ele disse aquilo, não é? Então, Mateus 17, se você puder ler na sua casa, leia, e você vai entender que Moisés não teve castigo, ele teve sim um prêmio de estar na presença do Senhor Jesus. Bem? Posso até ouvir Deus falando: olha, Moisés, você já trabalhou demais, meu filho. 120 anos de mansidão. Quer saber de uma coisa, Moisés? Vem para cá. Vem para cá que eu tenho algo melhor para você. Eu posso ouvir até Deus falando assim. Então, muitas vezes nós interpretamos a Bíblia de uma maneira dura demais, mas o que Deus fez com Moisés foi premiá-lo e não culpá-lo, julgá-lo ou maltratá-lo. Os filhos de Israel prantearam a Moisés por 30 dias nas planícies de Moabe. E os dias do pranto no luto por Moisés se cumpriram. Nós lemos isso no verso 8. Sabe o que eu entendo? Transferência de unção. E Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Assim, os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Moisés já não estava mais lá, né? O que me leva a crer que eu posso até chorar. Lembra que tem uma música assim? Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã, né? Então, o que acontece? Eu posso chorar, Deus respeita o tempo do choro, mas tenho que recomeçar. É assim quando a gente perde um ente querido, quando eu perdi meus pais, minha mãe primeiro, depois o meu pai, teve o tempo do luto, tempo do choro, mas eu vou chorar até quando? Vou ficar guardando as roupas do meu pai e da minha mãe até quando, achando que eles vão voltar? Não, isso não é de Deus, né? Nós precisamos
em nome de Jesus, viver uma vida que honre e glorifique o nome do Senhor. Então, se você está aí prostrado, ainda sofrendo por coisas que aconteceram lá no tempo de Dom João com rolha, é o momento de você recomeçar, né? Levante-se, pare de chorar, seque as suas lágrimas, bora para a vida. Nós lemos isso no verso 9b, de modo que os israelitas lhe obedeceram e fizeram o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. E vai até o verso 12, falando exatamente isso, que em Israel nunca se levantou profeta nenhum igual a Moisés. Ele foi honrado, mas nem por isso o povo deixou de seguir adiante. E agora eu quero encerrar esse tempo, né, cantando para vocês a música que o Senhor me deu. Essa música se chama Legado. E eu quero realmente ler, na verdade, cantar, né? A leitura cantada para vocês dessa música. E eu creio, em nome de Jesus, que você vai entender e vai deixar também um legado para a sua próxima geração. Amém? Bem, glória a Deus, que Deus possa te abençoar e que o Senhor, né, possa permitir que você deixe sobre a tua nova geração, para a próxima geração de filhos, netos, né, conhecidos, alunos, quantos professores, né, podem deixar legados de vida santa, pura diante do Senhor. Vamos orar? Mais uma vez, Pai, eu quero te louvar por esse tempo de estudo da tua palavra. Como eu disse, eu não tenho nada de mim. Eu te louvo pela revelação do Senhor deste dia, por tudo que nós aprendemos, porque o Senhor veio, o Senhor nos ensinou. E, ó Deus, eu te devolvo tudo isso em honras e glórias e graça, em nome de Jesus. Sê tu, ó Pai querido, engrandecido, honrado, glorificado. Nos ensina a deixarmos um legado
para as próximas gerações, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus por Deuteronômio. Glória a Deus porque aprendemos a deixar legado e não apenas uma história. Amém. Amanhã, às 20 horas, Bola de Neve, São José dos Campos, culto. Estejamos todos lá para adorar ao Senhor. Amém? E se Deus não me recolher essa semana, né? Nem Jesus estiver voltado para recolher a sua igreja, para arrebatar a sua igreja, semana que vem estaremos aqui de volta em mais um Bíblia Sem Pressa. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e te proteja em nome de Jesus. Amém? Tchau.